Quando a gente faz o que Deus odeia ou o que Deus abomina, nós já aprendemos que a gente pode produzir em Deus pelo menos 3 sentimentos. Deus pode ficar conosco indignado, Deus pode ficar conosco irritado e Deus pode ficar conosco irado. E aí a gente sabe que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo ou de um Deus irado. Então nós temos que ser vigilantes nessas práticas para não cometê-las, e se porventura cometer em algum momento, a gente descer depressa para não produzir um sentimento em Deus adverso às nossas vidas. Amém? Vamos falar então do coração que maquina pensamentos perversos. A primeira coisa que eu gostaria que nós tivéssemos a compreensão é sobre essa palavra maquina. Essa palavra maquina vem do verbo maquinar, e quem maquina algo com perversidade, quem maquina, ele trama em segredo a execução de um mau desígnio. Quem maquina, ele trama em segredo uma vingança contra uma pessoa. Quem maquina, ele faz planos contra algo ou contra alguém. Quem maquina, ele conspira contra alguém ou contra algo. Quem maquina, você pode ter certeza, tem um sentimento faccioso. Então nós temos que policiar constantemente os nossos pensamentos. O inimigo da nossa alma, ele tem uma ferramenta. Essa ferramenta chama-se dardos inflamados do maligno. E os dardos inflamados do maligno só têm um propósito: fazer o nosso coração maquinar pensamentos perversos. Por isso que o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Éfeso que, sobretudo, nós devemos ter o escudo da fé para poder apagar os dardos inflamados do maligno. Olha o que Jesus disse no que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Você pode ter certeza, quem está perturbado está maquinando pensamentos perversos, porque quem está em paz certamente não está dessa forma. Aí ele vira e fala: e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Irmãos, coração e mente andam de mãos dadas. Pensamentos o tempo todo chegam na nossa mente, e nós devemos ter rins para não deixar descer no coração, porque a hora que desce no coração é dali que procede as saídas da vida. Certamente nós vamos praticar algo perverso aos olhos de Deus. Então nós temos que ter essa consciência. Por isso que o escudo da fé que a gente tem que ter, sobretudo, para poder apagar os dardos inflamados do maligno, a gente sabe que a fé vem pelo quê? Ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E nós devemos guardar a palavra de Deus aonde? No coração, para não pecar contra Deus. Então a hora que o pensamento perverso vem para querer tomar conta do coração, nós temos que ter o escudo da fé, o entendimento da palavra, para não deixar descer no coração. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Virão vozes de todos os lados tentando nos influenciar. E se o mundo jaz no maligno, certamente o maligno tentará plantar na minha e na sua mente um pensamento perverso aos olhos de Deus. E aí a hora que a gente deixa aquilo ficar,
maquinando na mente, processando na mente, e a gente não elimina aquilo da nossa mente, nós vamos fazer algo que Deus odeia. Irmãos, presta atenção, Deus não está falando nem de colocar em obras, Ele está falando de algo que ainda está no nosso pensamento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, muito cuidado. Por isso que quando a gente dobrar o joelho e tiver que pedir perdão, a gente não pede perdão somente pelas ações erradas, mas a gente também tem que pedir perdão pelos pensamentos perversos, que muitas das vezes a gente fica remoendo aquilo, remoendo aquilo e não elimina aquilo da nossa vida. Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele sabe o que cada um está pensando aqui agora. E se Ele pesar os nossos pensamentos na balança justa dEle, como é que Ele julgará? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fica processando na nossa, porque só de estar na mente e ficar ali processando, Deus já odeia, porque Ele não quer que a gente fique processando aquilo, Ele quer que a gente elimine aquilo da nossa vida. Amém? Agora a grande pergunta é: o que é um pensamento perverso? Se o meu coração não pode maquinar pensamento perverso, a pergunta que a gente tem que responder é: o que é um pensamento perverso? Para a gente entender o que é um pensamento perverso, a gente tem que estudar as obras de um homem perverso. Por quê? Porque a gente sabe que do coração procede as saídas da vida. Então, antes de sair, antes de transformar em obras, certamente o coração maquinou aquele pensamento e depois executou. Pois bem, olha o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 16. Olha o que diz: a obra do justo conduz à vida. Olha lá. O fruto do perverso ao pecado. Pronto, você pode ter certeza, um pensamento perverso tem aliança com o pecado. Irmãos, e pecado não é somente aquilo que é latente aos nossos olhos, mas a Bíblia diz que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Sabe o bem que tem que fazer, mas deixa o pensamento ficar processando contra. Deus está olhando e está odiando. Então a primeira coisa que eu e você temos que ter em mente é: um pensamento perverso é pecado. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 32. Olha lá. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros Ele tem intimidade. Irmãos, quando você estuda a palavra vomitar, também tem um sinônimo que é abominar. Vomitar é o mesmo que abominar, e tudo aquilo que a gente vomita, a gente abomina, a gente lança para longe, a gente expele de perto de nós. Só que olha o sincero, ele tem o quê? Intimidade. Então guarda algo: um pensamento perverso não tem intimidade com Deus. Um pensamento perverso não está em concordância com o pensamento de Deus. Porque tudo aquilo que a gente tem intimidade, a gente coabita, a gente se relaciona com aquilo. Então um pensamento perverso não é um pensamento que nasceu no coração de Deus. Provérbios, capítulo de número 14, versículo 32. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Um pensamento perverso tem malícia, e malícia é fermento velho. O apóstolo Paulo orientou a igreja de Coríntios
a não se envolver com o fermento da malícia e da maldade, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E se a gente largar esse pensamento na nossa mente, vai levedar a massa, e depois que levedou a massa, ressuscita o velho homem, ao invés de mortificar o velho homem. Olha lá, Provérbios capítulo 16, versículo 28. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Irmãos, Jesus falou que se a gente fizer o que Ele manda, nós seremos os seus amigos. Um pensamento perverso contende com aquilo que o amigo nos ordena a fazer. Um pensamento perverso nos separa de Cristo, nos separa do Espírito Santo de Deus, porque agora a gente começa a contender com a tua vontade, a gente começa a contender com a palavra de Deus dentro de nós mesmos. E quando a gente contende, pode ter certeza absoluta, a nossa inclinação não vai ser para fazer a vontade do Espírito, mas vai ser para fazer a vontade da carne. Olhando ainda para esse texto, um pensamento perverso quer briga, quer confusão, quer briga. Um pensamento perverso não une amigos, não une família. Pensamento perverso separa. Provérbios capítulo de número 11, versículo 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Olha o que tem por detrás de um pensamento perverso: falsidade, não tem verdade. E o mais triste, quem fica maquinando o pensamento perverso vai cair na fé. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso que olha lá, o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Se a gente não vigiar os nossos pensamentos, vai cair na fé. Por isso o apóstolo Paulo o tempo todo fica falando da boa consciência, boa consciência, boa consciência, boa consciência. E se tem algo que no fim dos tempos ele nos orientou, é que muitos ou alguns apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas e demônios, e por consequência disso cauterizariam a sua mente. Uma mente cauterizada, ela vai ficar o tempo todo maquinando pensamento perverso. Ei, Cristo é o cabeça da igreja. Se Ele é o cabeça da igreja, Ele quer ser o mentor dos nossos pensamentos. Um homem que maquina pensamentos perversos não tem Cristo como seu cabeça. Provérbios capítulo 22, versículo 5. Olha o que diz: espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Espinhos, irmãos, quando a gente olha para espinhos, nós já tivemos aqui duas pregações maravilhosas. Uma que vai falar do campo do preguiçoso, e no campo do preguiçoso o que tem lá é espinho e urtiga. Então uma mente preguiçosa para as coisas de Deus, pensamento perverso. Mas quando a gente olha para os espinhos, a gente lembra também da parábola do semeador, aonde Jesus lançou as suas sementes e uma delas caiu entre os espinhos.
Aí ele dá a definição do que são os espinhos. Aí ele vai dizer: os espinhos são as seduções das riquezas. Quando a gente fica pensando em riqueza terrena, coração que maquina pensamento perverso, porque quem já ressuscitou com Cristo busca as coisas que são do céu. Quando a gente fica preocupado com os cuidados deste mundo, com os deleites desta vida, com os enganos das riquezas injustas, com as ambições de outras coisas, e não volta os pensamentos aos céus para buscar aquilo que é eterno, pelo contrário, está sufocado isso, e só preocupado com as demais. Coração que maquina pensamento, porque no caminho do perverso tem espinhos e laços, irmãos. A palavra de Deus diz assim: eu já vi algo mais amargo do que a morte, é a mulher que serve de laço. Quantas vezes a gente vê mulheres: eu vou me relacionar com esse aqui, porque aquele ali é um bom partido. Coração perverso. Quantos homens: eu vou me relacionar com essa mulher porque ela tem boa aparência. Coração perverso, maquinando pensamento perverso. E esquece de uma lei que diz para eu e você não nos prendermos num jugo desigual com os infiéis. Se é bonito ou não é, se é bom partido com as coisas terrenas ou não é, isso não importa. O que importa é eu vou me unir com alguém que é fiel ou infiel a Deus. Aí o coração fica maquinando aquele pensamento. Laço, algo mais amargo do que a morte, é a mulher que é um laço. Irmãos, presta atenção nisso. Eu já vi um monte de homens se matando por causa de mulher, mas eu nunca vi uma mulher se matando por causa de um. Você sabe por que o homem se mata por causa de uma mulher, a mulher não se mata por causa de um homem? Porque a mulher que é laço, ela é mais amarga do que a morte. O homem prefere a morte do que viver aquela amargura. Está na palavra. Se é mais amargo do que a morte, então a morte é menos amarga. A palavra de Deus fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E um dos laços que ele livra é o laço do passarinheiro. Mas o pensamento perverso não quer habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra, cai em laço. Esse texto aqui, Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 32, acho que esse texto para mim é o fundamento mais claro de um sentimento, de um pensamento perverso. Olha como que ele diz: e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Nós vamos continuar lendo. Eles, aqui é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eles não se importavam de ter o conhecimento de Deus. E o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Irmãos, a gente pode não se importar de ter conhecimento de Deus de duas maneiras: ou porque eu não busco conhecimento, eu não corro atrás dele, eu não desejo conhecer Deus, e Cristo é o verbo de Deus, a tua palavra; ou porque eu sou um ouvinte e esqueci disso, eu estou ouvindo o que Deus está falando, esqueço, entra num ouvido e sai no outro. Importa em ter o conhecimento de Deus? Quem deseja ter o conhecimento de Deus, quando vem a revelação da palavra, já desce no coração e põe como saída da tua vida. Por isso que eu guardo a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, e dá uma olhada para vocês verem como que nós somos limitados. Se não for Deus na nossa vida. Porque ele fala assim: Deus os entregou a um sentimento perverso. Irmãos, a palavra de Deus diz que se Deus não guardar, em vão guarda sentinela. Por isso que, se a gente não entender o miserável homem que nós somos, que tem uns que bate e começa a se gloriar na sua força,
Ah, se Deus não guardar a gente do sentimento perverso. Se Ele entregar, irmãos, nós por nós mesmos não vencemos. Por isso a palavra de Deus diz que sem Deus nada podeis fazer. Sem Deus nada podeis fazer. Mas o que Deus espera de mim e de você? A fome, a sede de conhecê-lo e prosseguir em conhecer. E quando Deus entrega a gente para esse sentimento perverso, para esse pensamento perverso, nós começamos a fazer aquilo que não convém. Olha que interessante, que não convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Aí o que a gente começa a fazer que não convém a Deus? Pronto, olha lá. Aí começa. Primeiro, estando cheio de toda iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Vai esfriar no amor. Não está cheio do Espírito Santo, está cheio de iniquidade. Olha lá agora. Prostituições, aos pensamentos perversos, iniquidade, prostituições, malícia, olha a malícia que a gente meditou, avareza, olha o espinho, olha a maldade do fermento velho, maldade, cheios de inveja, homicídio, olha a contenda que nós meditamos, contenda, engano, malignidade, olha ali, sendo murmuradores. Está murmurando? Pode olhar, o coração está maquinando o pensamento. Detratores, sabe o que são detratores? São difamadores. É um indivíduo que desqualifica, que difama, que desvaloriza a importância de algo ou de alguém, não dá o valor que tem que dar. Aborrecedores de Deus, ó Deus, indignado, irritado, irado. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos. Palavra do homem não vale nada. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Além de praticar o que não convém, ainda consente com quem está fazendo tudo isso. Por isso, com todo respeito, mas não acha graça de quem está fazendo isso não, porque se eu consentir, saiba que o meu coração também maquina pensamento perverso. Eu não tenho que consentir. Aqui, tudo isso está num coração que maquina pensamentos perversos. Por isso, irmãos, irmãs, Provérbios capítulo 17, versículo 20: o perverso de coração jamais achará o bem, jamais. Pode num breve momento caminhar, mas daqui a pouco logo ele cai, jamais achará o bem. Por detrás de todas essas obras que têm um pensamento perverso, não tem nenhum bem por detrás dela. Por isso eu finalizo com esse texto de Jeremias capítulo 17, versículo 10, conhecido por todos nós. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder,
segundo o fruto das suas ações. Coração que maquina pensamentos perversos, o coração Deus esquadrinha, e o pensamento Ele prova. Como que Ele prova? Na palavra dEle. Está fora da palavra dEle. Para fazer o que, irmãos? Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, tem tanta gente que fala, eu estou pagando preço, porque o que o outro fez lá, não, o que o outro não. Dá uma olhada aqui, ó. Deus dá a cada um está colhendo segundo o seu coração e os seus pensamentos. Agora eu renovo o meu entendimento. Quando eu renovo o meu entendimento, eu mudo o quê? Os pensamentos. Nisso os meus pensamentos sobem para o meu coração, e o coração ele irriga para cada membro do corpo. E aí você pode ter certeza que se o coração for santo ao Senhor, os membros também serão santos ao Senhor. E aí as ações, o proceder deste corpo, irmãos, você pode ter certeza absoluta, vai fazer o que Deus agrada e não vai fazer o que Deus odeia. Vigiemos com aquele texto de Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao 32. Ali está os pensamentos perversos. Por isso Jesus disse que do mau tesouro do seu coração o homem tira, e você vai ver que tudo que ele tira está lá, esses pensamentos. Agora do bom tesouro do seu coração o homem tira o bem para a glória de Deus.